Alina, o cenário insólito, a barafunda, a pobreza intelectual na qual a política brasileira foi mergulhada como este. Conversando com integrantes do Supremo Tribunal Federal, o tom era de absoluto lamento com relação a este caso. Por quê? Porque é um caso, abro aspas, tudo de quinta categoria, fecho aspas, foi o que disse um dos ministros com os quais eu conversei. E por quê? Porque é um personagem claramente, no mínimo, para ser benevolente com ele, desarrazoado. O tipo de material que ressoa na internet e que a gente vê as pessoas aqui muitas vezes repercutindo no nosso chat, material da pior qualidade, sem pé nem cabeça, era o que dedicava-se esse senhor a colocar na rua. A coletânea dos vídeos é de entristecer. E este é o personagem hoje que envolve a principal campanha da oposição, porque aparece como autor, é apontado como autor, inclusive a veículos de comunicação, da acusação de estupro de vulnerável. Ele mobiliza, portanto, a principal campanha de oposição, a campanha de Flávio Bolsonaro. Ele mobiliza os principais agentes articuladores no Congresso Nacional do governo, porque a liderança do governo está tendo agora de se mobilizar para tentar descaracterizar a farsa montada pelo tal lá atrás e que depois ele foi denunciar, em tese, é isso que a Polícia Federal que vai ter de responder. Aqui a gente só está relatando o que é fato. O que é fato até agora? Ele prestou versões conflitantes, nas quais acusa e depois isenta Alfredo Gaspar, segundo afirmam parlamentares de todos os lados, ao Supremo Tribunal Federal. Ele é autor de uma série de teorias da conspiração bizarras e imputa crimes graves, sem qualquer tipo de prova, a apresentadores, jornalistas, autoridades e a Polícia Federal. É um comerciante de 63 anos que estava nos atos do 8 de janeiro, segundo ele diz, mas aí também a julgar pelo valor da palavra fica difícil, né? Não chegou a ser preso, porque disse que não era idiota. E que se dedicava, além de tudo isso, além de espalhar tese estapafúrdia, a fazer ameaça de morte a autoridades constituídas. Então, esse é o personagem que hoje mobiliza as duas principais campanhas da presidência da República, a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, além da Procuradoria-Geral da República. Até a referência sobre si próprio parece que ele erra, né? É sim um idiota. Vamos ver o vídeo que a Dani mencionou agora há pouco. Roda aí. Senhor ministro Alexandre de Moraes, não entenda o que vou falar agora como uma ameaça que não é. É uma promessa. Eu, Luiz Antônio Mohamed Lopes, vou cortar a sua cabeça, vou desfilar com ela por toda Brasília, fincada na ponta de uma baeta. A Carla está chegando aqui conosco também. Carla, bem-vinda, boa tarde. Ô Dani, só queria arrematar, tem gente com dúvida aqui no chat, e eu até entendo, porque realmente, né, esse cara muda de versão tantas vezes, que até pra gente tem que... Vamos parar aqui e sentar e entender o que está acontecendo, né? Tem uma moça que perguntou, ele é ou não é o autor original da denúncia contra o Alfredo Gaspar, né? Surgiu dele mesmo, ele foi quem vocalizou, mas a denúncia é antiga. O que você me diz? Questionado ontem por mim, a assessoria da liderança, assessoria jurídica da liderança do PT na Câmara dos Deputados me informou que sim. A conversa está registrada, a assessoria me informou que sim, ele foi uma das, se teve outros, né? Porque o que se sabe é que buscou-se mais elementos, né? Para poder fazer a queixa-crime à Polícia Federal, que entendeu que havia base mínima e pediu para investigar, como deve ser feito, né? Mas procurada ontem por mim, a assessoria jurídica da liderança do PT na Câmara dos Deputados disse que sim, ele foi um dos que relatou o caso do estupro de vulnerável imputado, ainda sem provas, ao candidato a vice de Flávio Bolsonaro. Muita gente aqui, né, no nosso chat está tendo muita dificuldade de entender qual é exatamente a gravidade, né, desse caso. A Polícia Federal é que vai apresentar a resposta. E aí, Sars, eu queria emendar com a natureza final da minha coluna de hoje, que além de expor essa pobreza, essa indigência, né, na qual a política brasileira foi mergulhada, com o advento, a força e a graça das redes sociais que deixam esse tipo de teoria maluca e ameaça de morte. Ele diz que não é uma ameaça, que é uma promessa.
né, de cortar a cabeça de um integrante da Suprema Corte do Brasil. Mas é que esse tipo de ideia circule livremente. Para além disso, a resposta vai vir da PF, inclusive sobre este personagem. A acusação de estupro de vulnerável tem ou não tem base? A Polícia Federal é que vai dizer. Merece ou não merece ser investigada? A Procuradoria-Geral da República e o ministro Gilmar Mendes é quem vão dar a resposta final. Neste momento, o que se tem é uma investigação preliminar com uma série de quesitos que foram pedidos pela Procuradoria-Geral da República para entender se a acusação original de estupro de vulnerável merece ou não merece acolhida. O fato é que, ao se envolver nessa trama bizarra, né, que usa como pretexto, assim, se a gente nada mais for avaliar, usar como pretexto o estupro de uma menina de 13 anos, o suposto estupro de uma menina de 13 anos, para fazer graça política, como ele próprio afirma no depoimento que deu para defender o Alfredo, que segundo o gabinete da liderança do PT, ele mesmo havia acusado, né? Isso já diz muito sobre o tamanho do caráter dos personagens que estão no plano central, né, deste caso. O fato é que, na intenção, né, de produzir algo que pudesse depois servir contra, seja o PL de Alfredo Gaspar, seja o PT de Lindbergh Farias, esse personagem se colocou no centro de uma outra investigação, porque o Supremo já apensou este vídeo que você exibiu a procedimento que tramita em sigilo. Ou seja, agora também será apurada a ameaça de morte que ele fez ao ministro, e se mergulharem nos videozinhos que ele produziu, dá para ampliar o rol de acusações. Para aqueles que tratam aí liberdade de expressão como direito absoluto, fica claro que não é, porque a ameaça é crime tipificado no Código Penal, e que bom, né, se pensar assim, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Dá para sair acusando impunemente alguém de estuprar uma menina de 13 anos? Não. Então não tem a ver com defesa de A ou B aqui. Inclusive a elucidação do caso interessa e muito ao Alfredo Gaspar. Respondendo à pergunta que eu me fiz, as fontes disseram, eu falei, o ministro Gilmar Mendes vai correr com isso? Não. Não vai nem travar, nem vai acelerar, independentemente das pressões de parte a parte que agora existem. É bom para o caso, me disseram os aliados do ministro, que ele seja tratado com o rigor e o vagar que a investigação achar que ele merece. Então, infelizmente, nós vamos ter de falar sobre este personagem por mais algum tempo aqui, Sarza, ao que tudo indica.